Olá pessoal, então vamos continuar aqui. O meu primeiro empreendimento já foi gerado, como vocês devem ter visto no primeiro vídeo. E só para mostrar para vocês aqui que eu identifiquei que o meu ponto e o meu polígono não ficaram aqui dentro desse grupo. Ó, quando eu marco e desmarco o grupo, eles continuam marcados. Então basta eu pegar aqui e arrastar ele para cima de empreendimentos. Ó. Então arrastei aqui, ó. E agora sim, quando eu habilito empreendimentos, o grupo no caso, ele habilita e desabilita todos eles, ok? Então, eu estou aqui com esse ponto, esse polígono já criados, ok? Dentro do meu município de Ibiraçu. E agora eu vou para o empreendimento número 2, que é um de loteamento, certo? Para isso, eu vou usar o ponto aqui, ó, que foi fornecido pelo empreendedor, com essas coordenadas aqui. Eu já mostrei para vocês que a gente pode criar esse ponto de forma direta, né? Então, eu vou fazer isso logo de uma vez. Eu vou vir aqui, né, desse lado de fora, vou clicar com o botão direito e vou habilitar a minha ferramenta Lat Long Tools, certo? E aí, quando eu habilito essa ferramenta, vocês observem aqui, ó, que essa opção ela não está habilitada para eu poder clicar nela. Clicando nela, nada acontece. Por quê? Porque ela só vai ser habilitada quando eu pegar a minha camada de pontos, clicar com o botão direito em cima dela e vir em alternar edição. Fazendo isso, tá aqui, já está habilitada a minha ferramenta para eu poder digitalizar o ponto. Então, aqui eu vou ter que digitar a minha coordenada. Então, com a minha ferramenta Lat Long Tools habilitada, eu vou clicar aqui no XY e vou inserir os pontos de coordenada. Nesse caso, do segundo ponto de coordenada, as coordenadas vão ser essas aqui, ó, 357, 242, 7806, 236, certo? Já estou com elas anotadas aqui e vou digitar aqui então 357, 242, vírgula, espaço, 7806, 236. Então, basta eu clicar aqui em Add Feature. Você vê que ele vai me dar aqui a opção de eu inserir os atributos, mas dessa vez eu não vou inserir nem mesmo o número do processo para poder mostrar como que você pode fazer isso depois. Só vou dar um OK aqui, vocês observem que ele já marcou o ponto bem aqui, ó. Vou só afastar aqui a minha ferramenta Lat Long Tools e ele está marcado bem aqui, ó. Então, olhando aqui por essa imagem, eu vejo que é um empreendimento que ainda não foi implantado, certo? Esse empreendimento trata-se de um loteamento residencial, como a gente viu lá. Então, o ponto já está marcado aqui e agora eu preciso de mostrar para vocês como é que eu vou delimitar aonde que começa e aonde termina o meu loteamento. Eu posso vir aqui e desenhar um polígono na área do loteamento. Como que eu posso fazer isso? Uma das opções é eu ter a planta do loteamento em mãos e olhar mais ou menos aonde o loteamento está começando e onde o loteamento está terminando. Essa é uma das opções. A outra opção é eu ter a planta do loteamento digitalizada e, a partir dessa planta digitalizada, jogar essa planta aqui em cima, para que a minha imagem da planta do loteamento fique georreferenciada. Então, nesse exercício aqui, eu vou mostrar para vocês como é que você pode georreferenciar uma imagem, ok? No meu caso aqui, eu não tenho a planta desse loteamento, certo? Então, eu peguei uma imagem do Google Street Maps para poder mostrar para vocês como que eu vou fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu peguei uma imagem que está chamada aqui de planta loteamento
eu vou abrir ela para vocês poderem ver. Isso daqui é uma imagem em JPG, tá certo? É uma imagem da mesma área, ali onde a gente está trabalhando. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode georreferenciar essa imagem. Por que que você precisa de fazer isso? Se eu vier aqui no meu QGIS e tentar adicionar essa imagem que eu mostrei para vocês, eu posso fazer isso. Basta eu vir aqui, ó, na minha pasta, a minha imagem está aqui, ó, planta loteamento, e mandar adicionar. O que acontece é que mesmo se eu selecionar aqui o sistema de coordenadas, o que vai acontecer? Embora a minha planta de loteamento tenha sido adicionada, vocês vão ver que ela não apareceu aqui no lugar certo. Se eu clicar aqui com o botão direito e mandar aproximar para a camada, vocês vão observar que a minha planta de loteamento está aqui. Só que as coordenadas dela são coordenadas aleatórias, como se ela tivesse num local completamente diferente. Então, não adianta eu vir e tentar adicionar. Antes de fazer isso, eu vou precisar de georreferenciar essa imagem. Vou clicar aqui com o botão direito nela e vou mandar remover a camada. Ok? Removi a camada, depois vou vir aqui nessa ferramenta e vou mandar voltar a minha visualização anterior. Agora sim eu vou começar então a georreferenciar essa imagem. O que eu preciso? Eu preciso de identificar pontos na minha imagem de referência, certo? E na minha planta que eu consiga ver tanto em uma quanto em outra, com uma localização mais ou menos precisa, tá certo? Então, como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu vou ter que vir aqui em raster e vir nessa ferramenta georreferenciador. Se aqui em raster não estiver aparecendo o georreferenciador, você vai precisar de habilitar esse complemento. Então basta você clicar aqui antes em complementos, em gerenciar e instalar complemento. Como esse complemento é um complemento nativo do QGIS, basta você digitar aqui, ó, georreferenciador, e que ele vai aparecer, georreferenciador GDAL. Ele talvez não vai estar habilitado. Basta você dar um clique aqui e ele já vai estar habilitado para você usar. Aí quando você voltar aqui na sua aba raster, ele vai aparecer aqui, georreferenciador. Ok? Então, cliquei aqui no georreferenciador e a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar qual é a minha imagem em JPG que eu vou georreferenciar. Para isso, eu vou clicar nesse menu aqui, ó, abrir imagem, certo? Então aqui em abrir imagem eu vou selecionar planta loteamento e vou mandar abrir. Aqui eu vou selecionar o meu sistema de coordenadas, ok? Que vai ser o UTM Sirgas 2024S, com esse código EPSG 31984, que é o que a gente está usando, e vou dar um OK. Então aqui eu tenho a minha imagem, que pode ser a planta do loteamento ou pode ser qualquer uma outra imagem. Eu vou identificar alguns pontos que eu consigo ver ao mesmo tempo nessa imagem aqui e nessa imagem aqui de baixo. No primeiro caso, eu vou vir aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, desse pronto atendimento. Eu vou pegar esse vértice aqui, ó, do pronto atendimento, e vou dar um clique aqui. Quando eu der um clique aqui, ele me dá a opção de digitar aqui quais são as coordenadas reais desse ponto que eu marquei na minha imagem. Ou então, ele me dá uma outra opção que é a partir do mapa da tela. Então, eu vou identificar as coordenadas desse ponto a partir do mapa na tela. Então, o meu mapa na tela é esse aqui, e eu sei que aquele pronto atendimento é essa construção aqui. O ponto que eu marquei foi esse vértice aqui.
certo? Então eu vou dar só um clique aqui e pronto, ele já colocou aqui a coordenada correspondente a esse ponto. Vou dar OK, então já tenho um ponto marcado. Eu preciso de marcar outros pontos, certo? Então, o outro ponto que eu vou marcar vai ser esse ponto aqui, ó. Estão vendo essa quadra aqui com uma forma meio triangular? Eu vou escolher um vértice dessa quadra para poder marcar. Então, o vértice que eu vou escolher vai ser esse aqui, ó. Aí, mais uma vez, vou clicar em identificar esse ponto a partir do mapa. A minha quadra triangular que está aparecendo lá é essa daqui, ok? E o ponto que eu identifiquei foi mais ou menos esse aqui. Então, dei mais um clique nele. Mais uma vez, cliquei em OK. Agora, eu já tenho 2 pontos. E basta mais um terceiro ponto para que eu possa georreferenciar essa imagem. Esse terceiro ponto, eu vou aproximar aqui com a rodinha do mouse e vou marcar esse ponto aqui, ó. Essa estrada aqui, que atravessa o rio Taquarussu, ela se encontra com essa outra estrada. Então eu vou pegar essa esquina aqui, ó, e vou marcar esse ponto, mais uma vez, a partir do mapa da tela. Aqui, vocês vão observar que a estrada está meio diferente, né? Lá na imagem, ela já está fazendo uma divisão aqui. Então, às vezes, eu posso ter um pouco de dificuldade de identificar. Mas eu vou identificar aproximadamente aqui. Pronto. Já tenho meu terceiro ponto. Cliquei em OK, certo? Com 3 pontos, como eu falei para vocês, a gente já consegue fazer o georreferenciamento. Então, com esses 3 pontos, eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, que é para iniciar georreferenciador. Ele está me pedindo aqui para configurar o tipo de transformação. Eu vou dar um OK, ele vai vir aqui e me abrir essa tela. Okay? No tipo de transformação, eu posso colocar como transformação linear, o método de reamostragem vizinho mais próximo, e aqui eu preciso de escolher qual é o meu sistema de referência de coordenadas. No caso, eu vou escolher esse do código EPSG 31984. Ok? Então, aqui o raster de saída, ele já coloca o mesmo nome com modificado na frente e salva como ponto .tif. Eu vou dar OK e vou mandar mais uma vez iniciar o georreferenciamento. E aí ele diz aqui, ó, georreferenciado com sucesso. Se ele der essa mensagem, basta você fechar aqui. Ele vai perguntar se você quer salvar os pontos, pode clicar que sim, certo? E agora eu já tenho aqui a minha planta de loteamento e a planta de loteamento modificado. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa planta de loteamento. Ele vai me perguntar mais uma vez o meu sistema de coordenadas. Eu vou escolher aqui e vou dar OK. Bem, a minha planta de loteamento, como vocês podem ver, não apareceu aqui. Agora, se eu clicar com a planta de loteamento modificada e mandar adicionar, vocês vão observar que ele está aparecendo exatamente no mesmo lugar do que os outros. Olha, o curso d'água aqui, atravessado por uma ponte, certo? Essa estrada aqui, ó, vocês veem que ela tem uma continuação. Nessas quadras aqui, a gente vê que está tudo bem parecido, ok? Eu coloquei aqui 3 pontos, mas quanto mais pontos de referência você conseguir marcar, mais preciso vai ficar o seu georreferenciamento. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui com essa imagem, porque eu não tenho a planta do loteamento. Se você tiver a planta do loteamento, basta você escanear ela para JPG e fazer isso daqui. Por que isso daqui pode ser importante? Porque com essa planta de loteamento identificada, eu posso deixar ela salva aqui para uma análise futura
E também posso usar essa planta para vir aqui no meu polígono, certo? Habilitar aqui a edição e, a partir da minha planta, vir aqui e construir o polígono referente ao meu loteamento. Então, eu estou clicando aqui, ó, como mostrei para vocês da outra vez. Finalizei o meu desenho, clico com o botão direito e dou OK. Então, agora eu tenho aqui o meu desenho do polígono referente ao loteamento que eu vou licenciar, certo? Então, essa daqui é uma outra ferramenta que a gente pode usar quando for trabalhar com processos de licenciamento. Bem, já fiz o desenho e agora quero verificar se o meu empreendimento está localizado em alguma área de preservação permanente. Então, eu vou primeiramente vir aqui e desabilitar a edição, mandar salvar as edições que eu já fiz, certo? Clico com o botão direito e venho aqui em alternar edição. Vou desabilitar por um momento essas camadas e vou verificar se eu tenho aqui algum curso d'água, além desse aqui que eu já identifiquei, que possa tá passando por aqui. E aí vocês vão ver uma coisa curiosa, mas muito importante para a utilização da base cartográfica. Quando eu clico aqui para habilitar a minha hidrografia, que eu tirei do IBGE, vocês observem que ele identifica apenas esse curso d'água aqui, ó. E mesmo assim, com aquele deslocamento que eu já disse que tem a ver com a escala que esse curso d'água foi restituído, que ele foi desenhado. Então, você imagine que esse curso d'água aqui, ele foi feito na escala 1 para 100 mil. Eu vou colocar a escala 1 para 100 mil aqui para vocês verem. Então, é mais ou menos nessa distância que a pessoa estava trabalhando quando desenhou esse curso d'água. Então, nada mais comum do que o curso d'água ficar um pouco deslocado. Vou voltar aqui para um zoom, para 2500, e vou habilitar a minha outra camada de hidrografia, que é a hidrografia IEMA, que foi aquela que vocês fizeram nas aulas passadas. Então, habilitei aqui a outra camada de hidrografia. Podem observar que ela está passando aqui em cima do rio certinho. E se eu for ver, eu tenho aqui um curso d'água que está passando bem próximo à área do meu loteamento. Mas, muitas vezes, na imagem, eu não vou conseguir identificar esse curso d'água. Por quê? Aí várias coisas podem ter acontecido e é por isso que você precisa muito de ir a campo para poder verificar isso. Essa ferramenta aqui, ela vai ser somente um auxiliar nosso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Estão vendo esse curso d'água aqui? Vou selecionar ele para vocês poderem ver melhor. Esse curso d'água aqui, ó, provavelmente era um córrego muito pequenininho que nascia aqui em cima, mais ou menos. E na época da construção dessa área aqui, ó, que, se eu não me engano, é um centro de eventos lá em Biraçu, esse curso d'água ele foi barrado, foi feita uma barragem aqui, que criou essa lagoa artificial, certo? E talvez canalizou esse curso d'água aqui por baixo. Ou então, se o volume de água que vinha aqui dessa nascente fosse pequeno, ele nem fez essa canalização. A água fica toda acumulada aqui e não transborda. Então, aí fica a dúvida. Isso daqui pode ser considerado uma área de preservação permanente? Sim ou não? Mas o objetivo desse curso não é responder a essas questões aí, porque acredito que cada prefeitura possa ter uma interpretação diferenciada. Vou aproveitar para mostrar para vocês isso daqui, ó. Aqui a gente parece que tem um outro curso d'água. Estão vendo? E esse curso d'água aqui,
assim como esse daqui também, talvez nem sejam cursos d'água que possam ser considerados, que as margens possam ser consideradas áreas de preservação permanente. Por que isso? Porque essa restituição aqui, que eu pedi para vocês poderem organizar, ela vai trazer não só cursos d'água perenes e intermitentes, mas também pode ser que tenham aqui restituídos alguns cursos d'água efêmeros. O que são os cursos d'água efêmeros? Cursos d'água efêmero vão ser aqueles que eles só vão existir durante as chuvas ou alguns momentos depois que a chuva caiu. Então, vamos supor, choveu aqui, como o relevo dessa região aqui vai propiciar um acúmulo de água, a água vai descer por aqui, vai dar aquela torrente, a água vai descer por aqui, e depois de alguns minutos que a chuva acabou, essa torrente aqui vai parar. Isso daqui é o que a gente chama de curso d'água efêmero. Cursos d'água efêmeros não vão ter áreas de preservação permanente. Então, pode ser que nesse caso aqui, eu não vá precisar de considerar que há uma área de preservação permanente. Então, portanto, esse loteamento aqui não estaria na área de preservação permanente. Ou estaria, dependendo da avaliação que você for fazer aí em campo. Tá ok? Então, isso daqui é uma das questões que eu acho que é muito importante da gente ressaltar sobre a existência dessa base cartográfica. Ela tem algumas limitações e algumas considerações que a gente precisa de fazer. E considerando que esse empreendimento aqui é um loteamento, tem uma outra coisa que a gente precisa de avaliar muito bem quando a gente for licenciar o loteamento e outros empreendimentos também, que é a questão da localização dele quanto à declividade e a existência ou a localização dele em topo de morro. Então, aqui nesse grupo MDT, vocês já devem ter gerado um mapa de declividade. Eu vou habilitar aqui o MDT para a gente poder olhar o nosso mapa de declividade. Então, aqui no mapa de declividade, se vocês não se lembram, a gente classificou ele em 3 faixas. Uma menor do que 25%, outra de 25% a 45% e outra maior do que 45%. Para a gente poder visualizar melhor, eu vou vir aqui nesse nosso polígono que nós criamos, vou clicar com o botão direito e vou lá em propriedades. Eu quero modificar aqui a simbologia desse polígono. Então, vou clicar aqui em preenchimento simples, certo? E aqui em estilo do preenchimento, ao invés de sólido, eu vou colocar sem pincel. Sem pincel quer dizer, ele vai ficar transparente, certo? Só vou ter o traço de fora. E aqui na cor do traço, eu vou colocar uma cor que eu consiga identificar melhor. No caso aqui, eu vou colocar um amarelo, certo? E vou colocar esse traço um pouquinho mais grosso aqui, para eu poder identificar ele melhor. Aliás, amarelo, não sei se vai ficar uma cor boa. Vou colocar aqui um vermelho, para a gente poder identificar melhor. Então, mandei aplicar, ou dei OK. Está aqui, ó. Essa aqui é a minha área do loteamento. Podemos observar que não tem aqui na área do loteamento nenhuma área com a declividade maior do que 45 graus. Só que aqui próximo do loteamento eu tenho alguns pixels pintados de vermelho. Se eu for observar aqui, ó, são 2 pixelzinhos, é uma área aí bem pequenininha que tem uma área maior, que tem uma declividade maior do que 45 graus. Isso quer dizer que esse pedacinho aqui é uma área de preservação permanente de declividade? Então, gente, não necessariamente. Por quê? Como que essa declividade foi gerada? Ela foi gerada através de um modelo matemático.
E, por sua vez, esse modelo matemático ele vai interpolar ali os valores de pixels. Então, quando a gente vê uma área bem pequenininha assim, a gente pode até desconsiderar que há área de preservação permanente de declividade ali. Por outro lado, quando a gente vê uma área que ocupa mais pixels, como essa daqui, provavelmente eu tenho uma área com a declividade maior do que 45 graus. Não é o caso aqui do nosso loteamento. Então, para esse loteamento aqui, eu posso verificar que não tenho áreas de preservação permanente de declividade. E aí eu também posso verificar quanto à questão de ele estar ou não numa área de topo de morro. Então, para poder verificar isso, eu vou vir aqui e vou habilitar a minha camada de curvas de nível, certo? Vou desabilitar aqui da hidrografia, que não me interessa mais. Como eu posso ver aqui, deixa eu desabilitar imagens também, o morro mais próximo é esse daqui, ó, onde eu tenho o topo e as curvas de nível aqui. Então, esse empreendimento aqui certamente não vai estar num topo de morro, ele vai estar aqui próximo do pé da base, né, desse morro aqui. Então, é um empreendimento que eu já posso descartar aí a questão da declividade, vou a campo, né, para poder avaliar a questão da hidrografia, como a gente viu aqui, tá certo? E vou avaliar o restante das informações que o empreendedor me forneceu, tá ok? Então, aqui a gente fecha o nosso segundo exemplo, para vocês poderem usar essas ferramentas da nossa base cartográfica para fazer uma análise prévia do empreendimento que vocês vão licenciar.